Fala galera, muito bem-vindos aqui ao canal do Vaguinho, Descomplicando Raciocínio Lógico e Matemática comigo, seu parceiro, seu professor, que vai te ajudar a compreender a matemática, o raciocínio lógico, a estatística, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve, tá? Esse é o meu objetivo. Toda vez que eu venho gravar aqui uma aula para vocês, é trazer conteúdo de uma forma objetiva e principalmente acessível, tá? Essa é a minha ideia desde sempre aqui no canal do YouTube, um conteúdo que todo mundo possa aprender. Não é conteúdo só para determinadas pessoas, não, é para todo mundo, um conteúdo universal. Porque eu acredito nisso, eu acredito que aprende-se matemática quem tem vontade de aprender matemática e quem tem condições para isso. Quais condições seriam essas? Um professor que é especialista na área, tá? Um material que é exposto aqui de forma adequada, então eu acredito muito nisso, que as pessoas podem aprender, tá? Elas podem sim. A gente precisa se desvencilhar de alguns traumas da gente do passado, né? Tentar colocar esses traumas assim de lado e entender que a gente está numa nova fase da vida da gente e que a gente é capaz sim de aprender. Então eu levanto sempre essa bandeira que o conteúdo, que o conhecimento matemático, ele é sim acessível a todos, desde que tenha condições ideais para isso, tá? E eu espero que nós estejamos na mesma vibe, na mesma sintonia e nas condições ideais. Vocês super focados daí, motivados, eu do lado de cá também focado e motivado e estou, e vai dar tudo certo, tá bem? Para você que está chegando agora no canal, é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá? Eu sou o professor Vaguinho, sou especialista aqui na área, e você que já é de casa, que assiste todos os meus vídeos aqui, seja muito bem-vindo também, tá? A casa de vocês, fiquem à vontade e vamos para o nosso vídeo de hoje. Olha, o tópico de hoje é estatística. Só que esse vídeo hoje é o nosso terceiro vídeo dentro da playlist estatística, tá? Nós temos todo vídeo eu falo sobre isso, porque algumas pessoas realmente se passam e não conseguem perceber que quando eu divido o meu canal aqui em playlists, quando vocês abrem meu canal, tem uma aba aqui em cima que é playlists. Essas playlists, para mim, foi a melhor coisa que inventaram, porque eu coloquei os conteúdos de matemática, lógica, estatística em gavetinhas. Então, se você quer estudar funções, vai ter uma playlist só de função. Eu quero estudar matemática financeira, tem uma playlist só disso. Então, esse vídeo que eu estou gravando hoje, ele vai estar inserido na playlist estatística. Esse é o terceiro vídeo dessa playlist. É importante dizer que, se você não assistiu os dois primeiros vídeos de estatística, que são medidas de posição média, medidas de posição moda e mediana, assista, porque esse vídeo aqui depende dos outros dois vídeos, tá? É uma continuação. Aí, se você não assistiu ainda, para esse aqui, vai para o outro, depois você volta que a aula vai estar te esperando, tá bem? Muito bem, galera. Então vamos lá, medidas de dispersão, variância e desvio padrão. Eu quero deixar claro logo que não existem só essas medidas de dispersão, tá? Mas essas duas aqui são disparadas as que mais caem na prova do Enem, vestibulares, a maioria dos concursos, tá? Por isso eu escolhi essas duas medidas para trabalhar aqui hoje com vocês, tá bem? Mas enfim, o que seria medidas de dispersão? Qual é o conceito geral de medidas de dispersão? Nos vídeos passados, nós falamos de medidas de posição, média, moda e mediana. Essas medidas de posição, elas têm como objetivo resumir um conjunto de elementos, porque nesses vídeos que eu estou fazendo aqui, eu estou focando só em rol, tá? Porque vocês sabem que existe uma outra estatística mais aprofundada que cai, por exemplo, na prova da PRF, que vocês precisam estudar mais. Mas o que eu estou explicando aqui no canal já dá para você fazer o Enem, você pode fazer todos os vestibulares e muitos concursos você pode fazer com esse conteúdo meu aqui. Mas tem alguns editais em estatística que precisa ir além, tá? No futuro eu vou trazer tudo para vocês, tá? Aos poucos eu vou deixando o canal redondinho. Então, essas medidas de posição que a gente vinha estudando antes, elas têm a capacidade de resumir todos os elementos do rol, da lista, em um só elemento, tá? Só que o que acontece é que em algumas situações, para você fazer uma tomada de decisão, por exemplo, só a média não é suficiente.
Ou então, gente, alguns halls que têm a mesma média, porém a dispersão está muito diferenciada. Tá? Os elementos são. A dispersão, a forma que os elementos se apresentam é muito assim, heterogênea. E aí você não consegue ter uma classificação correta, uma visão correta só com a média. Então é por isso que hoje nós vamos trazer essas medidas de dispersão, tá certo? Especificamente variância e desvio padrão. Bem, eu vou começar aqui trazendo uma situação da vida real para a gente entender a necessidade de se calcular uma medida de dispersão. Que é a seguinte, exemplo ótimo aqui para entender. Duas candidatas, A e B, concorrem a uma vaga em uma empresa multinacional e, para tanto, devem fazer quatro provas valendo de 0 a 10 cada uma delas. O resultado aparece aqui na tabela, então observe. A candidata A, ela tombou 6 em inglês, 5 em raciocínio lógico na minha matéria, 5 em português e 4 em informática. Razoável, né? A candidata B já começou arrojada, 8 em inglês, top, 9 em lógica, olha, essa é boa de lógica, mas 0 em português, minha irmã, como é que pode 0 em português e 3 em informática, certo? O primeiro critério da contratação dessa empresa era quem tivesse a melhor média, tá? Se por acaso empatasse, o segundo critério dessa multinacional era a candidata mais regular, certo? Se empatar na média, eles contratariam a candidata mais regular. Vamos ver então quem foi contratada, A ou B. Eu vou calcular então a média aritmética, que vocês sabem como é que faz, da candidata A. Eu vou pegar 6, mais 5, mais 5, mais 4. Estou pegando as notas da candidata A e vou dividir por 4, tá? Isso aqui vai dar 20 sobre 4. Descobri que a média da candidata A é 5. Agora eu vou mudar de cor para a gente calcular a média da candidata B. Vamos nessa, média da candidata B. 8 mais 9 mais 0 mais 3 sobre 4, tá certo? Sobre 4. Vai dar a mesma coisa, 20 sobre 4. Então, quer dizer, eu estou aqui agora com um problema para ser resolvido, um pepino para descascar aqui, que é o seguinte, duas candidatas com a mesma média, galera. Então, por esse primeiro critério da média, as duas estão empatadas. Então, observe como é que as coisas acontecem em estatística. São dois halls de elementos, primeiro hall, segundo hall, com a mesma média, mas tem distribuições distintas, entendeu? Observem que os números em uma candidata está muito pertinho da média. A candidata A, as notas que ela tirou em todas as disciplinas estão bem próximas da média e a nota da segunda candidata já estão mais espalhadas, entendeu? Ela tirou um 9, mas ela tirou um 0. Então, gente, mesmo sem a gente conhecer, mesmo sem a gente saber ainda calcular uma variância e calcular um desvio padrão, coisa que vocês vão aprender hoje aqui comigo, já dá para matar aqui e dizer quem vai ser contratada. Quem é a mais regular aqui na opinião de vocês? Ora, a mais regular aqui é a candidata A, certo? Então empatou na média, mas a candidata A leva essa vaga porque ela foi mais regular. Porque as notas que ela tirou estão mais próximas, mais juntinhas da média, tá? Vou passar aqui o slide para vocês entenderem melhor. Eu procuro colocar slides enxutos aqui, tá? Não gosto de colocar slide com muito texto, não. Então, se vocês virem que eu botei texto, pode anotar no caderno de vocês, que é só coisa importante, viu? Então, podemos concluir que a média de uma foi 5 e a média de outra foi 5, ok. Aí, isso aqui agora. Querendo contratar uma delas, a empresa opta pelaquela que teve resultado mais próximos da média, ou seja, aquela que foi mais regular. Então, será contratada a candidata A. Pessoal, para isso, veremos as medidas de dispersão, que são as que indicam o afastamento dos elementos dentro de um hall em relação à média. Bota uma coisa na cabeça de vocês. A gente só pode calcular as medidas de dispersão, que a gente vai começar já já, quando a gente tiver uma média primeiro.
só se faz variância, só se calcula desvio padrão quando você tem, primeiro de tudo, a média. Então, a medida de dispersão é calcular quão espalhados ou quão juntos os elementos estão da média, tá certo? É como se a média fosse nossa rota. E aí, a candidata A saiu quanto da rota? A candidata B saiu quanto da rota? Esse saiu da rota, esses desvios que elas cometeram é o que caracteriza as medidas de dispersão. Mais uma coisinha aqui. As medidas de dispersão é quem medem a homogeneidade, é uma palavra que a gente vai usar muito aqui hoje, né? Homogeneidade, heterogeneidade de um conjunto de valores. O quão juntos ou espalhados eles estão. Uma coisa importante, quanto menor a dispersão, mais homogêneo é o conjunto. Foi o caso da candidata A. Então, eu acho que para início de conversa foi bom, né? Deu para vocês entenderem mais ou menos aonde eu quero chegar. E eu vou começar agora mesmo para valer, falando sobre variância, tá? Nós vamos falar em variância e vamos falar em desvio padrão. Aula com exercícios, viu? Ainda hoje, nesse vídeo, vários exercícios também de prova, certo? Bora! Variância é chamado de sigma ao quadrado. Não é que você tem que pegar o resultado e depois elevar ao quadrado, não. É o símbolo da variância, é sigma ao quadrado. Como é que você obtém uma variância? Você vai fazer uma média, é por isso que você tem aqui na fórmula, é bom entender a fórmula, vamos lá. Parecendo esse um aqui, isso é chamado de somatório, tá? Quando você pega o somatório e divide por n, que é a quantidade de elementos, você está fazendo uma média. Por isso que a gente diz, variância é a média dos quadrados, por isso que tem esse quadrado aqui em cima, das diferenças, por isso que tem um menos aqui dentro, entre os valores do rho, que é esse xi, então os valores do rho é o xi, pela média aritmética, que é o x barra. Pronto, traduzi a fórmula toda para vocês. Para ficar melhor minha explicação, eu vou tomar uma água. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a variância da candidata A, certo? E depois calculo a variância da candidata B. Aí vocês vão entender melhor a fórmula, peraí. Aí vocês vão entender melhor a fórmula. Bora. Variância da candidata A. Lembrando, primeira coisa que se faz é a média aritmética. E a média aritmética da candidata A foi 5, nós já fizemos em outros slides. E a média aritmética da candidata B foi quanto também? 5. De boa? Então vamos lá. É assim que faz uma variância. Você vai pegar cada elemento, então 6, vai subtrair da média dela, que é 5, e elevar ao quadrado. Mais, pega o próximo, que é 5, subtrai da média e eleva ao quadrado. Mais, pega o próximo, ou seja, você está pegando cada xi, cada elemento, pega o próximo, subtrai de 5 e eleva ao quadrado. Pega o próximo, que é 4, subtrai de 5, eleva ao quadrado. De boa? Pronto. Tudo isso dividido por 4, que é o número de elementos. Gente, aqui ficou o seguinte, ó. 6 menos 5 é 1. 1 ao quadrado é 1. Mais 5 menos 5 é 0. 0 ao quadrado, 0. Tem outro 0 aqui também. Então já fiz esse, fiz esse, fiz esse. Agora é esse. 4 menos 5 dá menos 1. Vocês se lembram, né? Que menos 1 ao quadrado vai dar 1. Mais 1. Portanto, ficou 1 mais 1, 2. 2 dividido por 4 vai dar meio. Olha aqui, a variância da candidata A foi meio, certo? Agora o que eu vou fazer? Calcular a variância da candidata B. Variância da candidata B. Mesmo procedimento, vai ser esse 8 daqui, menos a média dela, que também é 5, ao quadrado, mais 9 menos 5 ao quadrado, mais, aí depois pego o 0 aqui, menos 5 ao quadrado, mais 3 menos 5 ao quadrado. Tudo isso dividido por 4, certo? 8 menos 5 é 3, 3 ao quadrado vai dar 9. 9 menos 5, 4 ao quadrado, 16. Menos 5 ao quadrado vai dar 25. E menos 2 ao quadrado,
4. Tudo isso dividido por 4. Aqui dá 54 dividido por 4, que é 13,5, certo? Então, o que que vocês observam? Agora, acabou a parte da conta, é bom fazer análise agora, tá? Vamos analisar. Olhando aqui para o slide, eu consigo enxergar que a candidata A teve a variância menor do que a candidata B. Traduzindo, isso significa que a candidata A, ela foi mais regular, tá certo? Ela foi mais regular. A variância está mais próximo de zero. Ela desviou menos da média, certo? Ou seja, a distribuição das notas da candidata A está mais o que? Homogênea do que da candidata B, certo? É essa a interpretação. Por isso que ela foi contratada. Agora, tem um porém. O porém vai ter situações da vida real que vai se precisar de uma medida de dispersão que seja mais realista, certo? Que faça mais sentido dentro de determinado contexto. Porque é o seguinte, quando você calcula uma variância, você está ligado que você está pegando os desvios ao quadrado. Por esse motivo, por ser o desvio ao quadrado, a unidade que sai da variância, certo? Da dispersão, não é a mesma unidade de medida que você usou no rol. Um exemplo, você vai fazer uma pesquisa estatística com algumas pessoas em relação à massa de cada pessoa. Aí você descobre lá quantos quilos cada pessoa tem, tá? Se você calcula a variância, digamos, a unidade da variância vai ser quilo ao quadrado, certo? Vai ser quilo ao quadrado. E já a unidade do conjunto vai ser quilo. Ou seja, ela vai ser boa para ter uma noção de dispersão? Vai. Mas se você calcular a raiz quadrada da variância, que já entra o conceito de desvio padrão, aí você vai ter uma visão, uma dispersão que tem mais sentido, que é mais fiel, digamos assim, às suas intenções, tá? Então, galera, é por isso que a gente vai falar a partir de agora de desvio padrão. O desvio padrão dá conta dessa problemática que eu estou falando, tá? De ter uma mesma, de ter uma unidade de medida da dispersão com a unidade de medida do conjunto de valores alinhadas, tá? Quilo, quilo, e não quilo ao quadrado com quilo. Então, eu apresento a vocês agora o conceito de desvio padrão, que é esse conceito, nosso novo conceito aqui agora. O desvio padrão, que é chamado de sigma, nada mais é do que a raiz quadrada da variância, tá certo? Isso que tem aqui eu já falei para vocês, se vocês anotem tudo isso no caderno, tá? Eu já acabei explicando tudo isso. Então, se cair uma questão para mim no meu Enem, no meu concurso, e me pedir desvio padrão, Vaguinho, e aí, qual fórmula eu uso? Você vai usar a mesma fórmula da variância. Vai calcular a variância primeiro. Após calcular a variância, aí você vai lá e faz uma raiz quadrada, fechou. Isso é desvio padrão, tá bem? Então, quanto é que seria o desvio padrão aqui da candidata A? Cadê? Candidata A, meio. Então seria raiz quadrada de meio, que eu não vou fazer essa conta, não precisa, tá? Não é o caso aqui. E o desvio padrão da candidata B seria o quê? Raiz quadrada de 13,5, ok? Eu vou colocar aqui agora para vocês 3 observações que eu acho que vale a pena vocês entenderem, tá? 3 observações, copiem no caderno. A primeira observação é, quando todos os valores da variável são iguais, o desvio padrão é 0. Se você tem média 5, 5, 5, 5, 5, tudo média 5, tá? E o desvio padrão vai ser 0. Não é que não tem um desvio padrão, é que nenhuma nota desviou da média, então o desvio padrão é 0. 2. Quanto mais próximo de 0 é o desvio padrão, mais homogênea é a distribuição. Acho que isso aqui está claro já. E outra coisa que eu também falei bastante aqui, o desvio padrão é expresso na mesma unidade da variável. Se for quilo, vai ser quilo também, tá? Eu falei muito aqui, mas eu acho que quando eu boto esses tópicos aqui para vocês, é o resumo de tudo que eu falei, tá certo? Vamos agora para a parte 2 da nossa aula. Qual é a parte 2 da aula? A parte 2 da aula é aquela parte que eu faço os exercícios, tá bem? Ou seja, a gente vai verificar agora esse conteúdo nas provas. Seja no Enem, seja no concurso, seja no vestibular. É isso que a gente vai fazer agora, tá bem? Mas, é claro que eu quero pedir
um favor para você que está assistindo aqui minha aula, está gostando da aula, ou para você que não está gostando também, por favor, se inscrevam aqui no canal, tá? É importante para a gente que tem um canal do YouTube que vocês se inscrevam. Faça esse favor para mim, vai estar me ajudando, tá? É a forma de você estar contribuindo comigo. E dê um like também nessa aula aqui, tá? E divulga para os amigos também. Pedi 3 coisas, aí eu pedi 1, eu pedi 3. Muito bem. Exemplo 1. Em uma escola, 5 atletas disputam a medalha de ouro em uma competição de salto a distâncias. Olha, atleta 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é a cara do Enem, né? Isso não cai no Enem, despenca, né? Esse formato de questão. Segundo o regulamento dessa competição, a medalha de ouro será dada para o atleta mais regular em uma série de 3 saltos. Salto 1, 2, 3. Gente, nessa prova do Enem, você tinha que enxergar isso aqui, ó. Isso aqui é a coisa mais importante da questão. Qual é o atleta mais regular? E por tudo que eu expliquei até agora, vocês já devem saber. Que coluna vocês devem olhar? Você vai olhar na coluna da média, na coluna da mediana ou na coluna do desvio padrão? Você já sabe aí, me diga a resposta. Aí vem, os resultados e as informações dos saltos estão aqui. Pergunta, a medalha de ouro foi conquistada por qual atleta? Gente, por tudo que eu expliquei até agora, eu acho que vocês já responderam aí, eu não posso ver vocês, mas eu tenho certeza que vocês falaram aí desvio padrão. É o desvio padrão que vai mostrar regularidade. Nesse contexto aqui, média não vai me ajudar, tá? Porque eu não quero saber quem teve a maior média, mas quem foi o mais regular. O cara mais regular é o cara que teve menor desvio padrão. É aquele que o desvio padrão está mais próximo de 0. E dessa coluna aqui do desvio padrão, o menor número é 0,17. Portanto, eu vou marcar a letra C, foi o jogador 3 que teve a medalha de ouro, porque ele foi o mais regular. Simples assim, tá? Isso aparece muito no Enem, tá? É um tipo de questão que eu já vi em várias edições do Enem. Muito bem, vou pegar outro estilo agora para a gente trabalhar. Exemplo 2. Porque essa questão 1 fica parecendo assim, nossa, professor, não tem teoria na questão 1, né? Tem teoria. Aqui a teoria está envolvida. Só que o detalhe dessa questão é que você não precisou fazer o cálculo, tá? Então não confunda as coisas. Teve teoria? Teve. Só que eu não precisei fazer o cálculo, ele já trouxe. A 2. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minuto que o motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1, figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o percurso 7 vezes. Então, primeiro ele gastou 48 minutos, depois 54. Tá vendo, gente? Ó, todos os tempos que ele gastou. Esse 7 aqui é importante, né? O quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo, segundo o que? O desvio padrão. Ops, então eu vou marcar aqui, ó. Essa classificação é de acordo com o desvio padrão. Bora! Vai ser extremamente baixa se o sigma, que é o desvio padrão, estiver aberto em 2 até fechado em 2. Vai ser baixa se tiver de aberto em 2 até fechado em 4. Então, o que a gente tem que fazer? Espera aí, só mais um minuto, outro slide. Com base nas informações, a variabilidade do tempo é qual? Foi baixa, moderada? Então, essa questão não está difícil. Bastava o candidato aqui agora saber como é que calcula um desvio padrão, tá bem? Primeira coisa do universo que você tem que fazer na sua prova é calcular a média aritmética. Sem ela, não vai. Não vai mesmo, tá? Então, primeira coisa do mundo, média aritmética. Para calcular a média aritmética de quê? Dos tempos que o cara gastou, né? Não vou riscar não, senão vai atrapalhar aqui. Então vai ficar o seguinte. Você vai pegar 48 mais 54 mais 50 mais 46 mais 44 mais 52 mais 49, vai ter que somar, não tem jeito. E vai dividir por 7. Esse cálculo aqui, gente, deu 343 dividido por 7, que dá igual a 49, tá bem? Essa é a média dos tempos dele. 49 é a média dos tempos em minutos. Bora! Como é que faz desvio padrão?
Para calcular desvio padrão, a gente faz primeiro o quê? A variância, tá? O sigma ao quadrado. Para fazer a variância, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, então prestem mais atenção, viu? Para a gente não fazer tanta conta. Inclusive, eu recomendo que você faça desse mesmo jeito aqui. Você vai pegar cada elemento e vai subtrair da média. Então, 48 menos 49, que é a média, vai dar menos 1 ao quadrado. Mais 54 menos 49 vai dar 5 ao quadrado. Não é esse o conceito de variância? Deixa eu voltar para vocês. Ó. Conceito de variância. Cada elemento menos a média ao quadrado. Depois vem 50 daqui menos 49 vai dar 1 ao quadrado. 46 menos 49 menos 3 ao quadrado. Mais 44 menos 49 menos 5 ao quadrado. 52 menos 49 dá 3 ao quadrado. E 49 menos 49, 0 ao quadrado. Tudo isso dividido por 7, já que a variância é uma média, né? Portanto, a variância ao quadrado é, se você somar tudo aqui em cima, galera, vai dar 70, tá? 70 dividido por 7, eu descobri que a variância ao quadrado é igual a falei errado aqui, a variância é 10. Pronto. Só que a gente não quer variância. Vamos agora encerrar a questão. O autor está pedindo para mim o quê? Desvio padrão. Basta fazer raiz quadrada de 10. E aí, Vaguinho, raiz quadrada de 10, me dá uma luz aí. Como é que eu vou fazer a raiz quadrada de um número irracional? Ó, nessa situação aqui, não precisa você usar nenhuma técnica de raiz quadrada não, galera, de extração de raiz. Basta entender. Raiz quadrada de 10. 10 não é um número quadrado perfeito, ou seja, 10 não tem raiz exata, né? O 10 está entre quem? Quais são os dois números quadrados perfeitos que estão entre 10? Antes e depois de 10 é o 9. Concordam comigo? Porque raiz quadrada de 9 é 3. E depois de 3 é 4, então é o 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Moral da história, a raiz de 10 está entre 3 e 4. 3.3, 3. Enfim, mas está entre 3 e 4. Entre 3 e 4, a resposta vai estar aqui, ó, baixa, porque o desvio está entre aberto em 2 e fechado em 4. O 3.3 encaixa aqui. Portanto, a resposta é baixa, certo? Muito bem. Resposta letra B. Vou fazer mais uma aqui agora, galera. Uma questão um pouquinho mais capciosa, que vale a pena vocês esperarem até o final aqui, tá? Ela vale a pena mesmo. Vamos nessa. Questão 3. Prova da Consultec. Na revisão do texto contido em 10 páginas de um trabalho escolar, foram identificados erros de digitação de acordo com a tabela. Essa questão tem um ingrediente a mais aqui, que é essa frequência aqui, né? A gente não tinha feito nenhuma questão com frequência. Então, observe. Um erro de digitação ocorreu 2 vezes. Foi a frequência dele. 2 erros de digitação ocorreu 3, então tem frequência aqui agora. Aí o autor te pergunta, qual é a variância do número de erros? Muito bem, tem gente que confunde isso aqui. Eu quero saber a variância desse rol aqui, sacou? Você tem um rol aqui, que é 1, 2, 4 e 5. Eu quero saber a variância deles. Então vai ter que tirar a média deles e depois calcular a variância. Seguinte, primeiro de tudo, fazer a média aritmética, concorda comigo? Só que essa questão vai ser uma média aritmética ponderada, porque tem frequência, certo? Então vai ser assim a média. Você vai pegar 1, que é o primeiro erro, multiplicar por 2, que é a frequência, mais... Depois você vai pegar o 2 daqui, que é o próximo número de erros, multiplicar por 3, que é a frequência, mais 4, que é o próximo, vezes 3, que é a frequência, mais 5, que é o próximo, vezes 2, que é a frequência. Tudo isso dividido por, muita calma nessa hora, quando é média ponderada, você divide aqui embaixo pela frequência, lembra disso? Então ficou o seguinte, fazendo essa continha dá 2, 8, 20, 30. 30 dividido por 10, que vai ser igual a
3. Então agora, com a média na mão fica fácil, né, galera? Com a média na mão tá fácil, porque para calcular a variância, que ele está me pedindo aqui, o que eu vou fazer? Assim, ó, eu vou pegar cada elemento, então, vou subtrair da média, que é 3. Não, eu já vou colocar aqui logo, viu? Senão fica muita conta, viu, galera? Vai por mim, tá? Então, 1 que tá aqui, menos a média, 1 menos 3 dá menos 2, elevado ao quadrado. A diferença dessa questão é que você vai ter que levar em consideração a frequência sempre, tá? A questão toda, por isso que eu vou botar vezes 2. Mais, pegue agora 2, subtraia da média, 2 menos 3 vai dar menos 1 ao quadrado, e vou multiplicar por 3, já que a frequência agora é 3. Mais, pega o próximo, 4, subtrai da média, 4 menos 3 vai dar 1 ao quadrado, só que multiplicado por 3. Mais, pega o próximo, 5, subtrai da média, 5 menos 3, 2. 2 ao quadrado, vezes 2, que é a frequência. Tudo isso dividido por 10. Portanto, variância é igual. Vamos de conta aqui. 8 aqui, que dá 8. 8. Menos 1 ao quadrado é 1, vezes 3 aqui vai ser 3 também. 3 mais 8 por 10, agora vai acabar. Variância é igual a 22 por 10, que vai dar 2,2. Resposta está na letra D de dado. Tá bem? Finalizamos aqui esse grande vídeo sobre medidas de dispersão. Com esses 3 vídeos de estatística aqui, como eu disse para vocês, já dá para fazer muito concurso, dá para fazer o Enem, dá para fazer muito vestibular, tá? Estudem, porque a base está aqui. Volto muito em breve para completar com mais vídeos de estatística aqui. Espero ter contribuído aí com o teu estudo. Eu quero te deixar um estudante autônomo, porque essa é meu objetivo principal aqui do canal, dar autonomia aos meus estudantes para que eles possam se virar sozinhos depois, não ficarem dependentes nem de nenhum professor, né? Você aprende o conteúdo e depois voa sozinho. Então voe muito, voe alto aí, boa sorte aí nas tuas provas, viu? Um abração. Tchau, galera!